Olá, pessoal! Vocês já ouviram falar da Arca de Noé aqui nos Estados Unidos? Pois é, há uma réplica dela aqui com as mesmas medidas da Bíblia. Ela está situada no estado de Kentucky, próximo a Cincinnati. Vamos conhecê-la? Mas antes, se inscreva em nosso canal, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo. Obed-Edom e a Arca da Aliança. Maior que a imaginação, experimente a história da Bíblia na Arca de Noé em tamanho real. Vamos conhecer Noé e sua família e os animais da arca. Good question. But fitting the animals on the ark was actually not too difficult. O parque temático familiar perto de Cincinnati também oferece um zoológico com animais vivos. As exposições são de última geração. Olhar para a estrutura maciça e o incrível acabamento do casco é apenas o começo do nosso passeio na arca. O compromisso da exposição com precisão histórica e a excelência artística dentro de 3 andares, cheios de exibições de ensinos lindamente trabalhados que nos inspirarão a pensar de maneira diferente sobre o relato bíblico da Arca de Noé em tamanho real. A Arca de Noé é maior do que a maioria das pessoas imaginam. Em meio a um mundo cada vez mais maligno, Noé era um homem fiel que andava com Deus. Ele obedeceu à ordem de Deus de construir uma enorme arca para salvar sua família e todos os tipos de animais que viviam na terra. Após o dilúvio, a família de Noé repovoou a terra. Mas como era a sua vida antes do dilúvio? Como ele era e o que fazia para viver? Venha, vamos explorar mais sobre Noé e a sua família. A esposa de Noé é um dos personagens mais esquecidos da Bíblia, considerando que cada um de nós carrega parte do seu DNA. He has delivered us from his judgment until he tells us it is safe to leave the earth. Com artesanato bonito, a arca é a maior estrutura de madeira do mundo, construída em parte por habilidosos artesãos Amish, a partir de madeira morta. Voltando ao tempo para conhecer Noé e seus outros 7 membros da família que viviam a bordo da arca e cuidavam de todos os animais durante o dilúvio. Veja como eram seus aposentos e que eles poderiam ter trazido a bordo, até mesmo que tipo de roupas eles usavam. A história de Noé envolve 2 inundações. A primeira inundação foi o pecado, pois o pecado por meio de Adão havia corrompido a humanidade e os números dos que se lembravam do Deus da criação, perfeição e amor estava reduzido a um só, Noé. Deus achou um homem reto e íntegro e o chamou para construir um grande barco chamado Arca, para salvar-se com sua família, animais e os que acreditaria em sua mensagem. Porém, o pecado havia deixado as pessoas cegas e surdas espiritualmente. Disse então o Senhor: Meu espírito não permanecerá sempre no homem.
A natureza dele está sempre inclinada para o mal. Vou limitar a vida do homem a 120 anos. O Senhor viu como o homem foi ficando cada vez pior e que tudo o que pensava e queria era sempre o mal. O Senhor ficou triste por ter criado o homem, e isso cortou o coração dele. Então o Senhor decidiu fazer desaparecer da terra a humanidade que havia criado. Decidiu destruir os homens, os animais, os répteis e as aves que haviam sido criados por ele, e isso o entristeceu. Mas Noé dava alegria ao Senhor. Esta é a história dele. Noé era o único homem reto de todos os que viviam naquele tempo. Ele procurava viver sempre de acordo com a vontade de Deus. Sem Cã e Jafé eram os 3 filhos de Noé. A violência dominava a terra. Aos olhos de Deus, a terra estava completamente corrompida. Vendo Deus como estava ruim a situação e que os homens estavam cheios de vícios e depravados, disse a Noé: resolvi destruir todas as criaturas da terra, porque o mundo está cheio de crimes. Por culpa dos homens, vou destruir a humanidade toda, juntamente com as demais criaturas da terra. Pegue madeira boa e construa para você um grande barco. Faça divisões nele e tape todos os buracos com piche, por dentro e por fora. As medidas serão as seguintes: 133 metros de comprimento por 22 de largura, por 13 de altura. Imagine-se construindo um barco do comprimento de 1,5 campo de futebol e tão alto quanto um prédio de 4 andares. Faça uma cobertura para a barca e deixe um espaço de meio metro entre os lados e a cobertura. Construa 3 andares na barca e ponha uma porta num dos lados. Deus ainda disse: faça isso, pois logo vou derramar águas em um verdadeiro dilúvio sobre a terra. Noé obedeceu ao Senhor e fez tudo o que o Senhor disse para fazer. Agora, com o fim da construção, que durou 120 anos, o Senhor disse a Noé que entrasse na arca com a sua família. Então Deus trouxe pares de animais, pássaros e criaturas rastejantes, e eles também entraram na arca. Então Deus fechou a porta. Uma semana depois de Deus ter fechado a porta, ele fez cair chuva durante 40 dias e 40 noites, sem parar. E todos os homens, animais, répteis e aves que haviam criado morreram. Quando que nasceu Pelégio, a terra foi repartida em ilhas. E o próprio professor ele defende que essa repartição de ilha foi justamente a formação dos continentes. Então, o dilúvio ele não foi local, mas ele foi universal, partindo do ponto de que era só um continente. Por isso que salvaram apenas 8 pessoas, essas 8 pessoas que eram da família de Noé. Você já se perguntou como a família de Noé alimentou todos os animais e removeu seus dejetos? Como eles forneceram ar fresco e água? Os conceitos exibidos nesta exposição são modelos que mostram soluções plausíveis para esses desafios. Embora possamos não conhecer todos os detalhes, sabemos que eles cumpriram com sucesso suas tarefas, pois todas as 8 pessoas e os animais que Deus lhe enviou sobreviveram ao dilúvio. Promover uma assembleia tão diversa de criaturas teriam envolvido muito trabalho. Com base em cálculos,
Cada membro da família teria sido responsável por uma grande quantidade de animais. Estudiosos estimam que cerca de 45 mil animais podem ter entrado na arca. Pisos com fendas nas gaiolas, combinados com uma série de bandejas angulares colocadas abaixo delas, moviam os dejetos de muitos animais para uma bandeja de coleta na parte inferior da pilha, que poderia ser limpa rapidamente. A água coletada do telhado pode ter sido armazenada em cisternas e então transferidas através de tubulações de bambu para tanques menores. Encher calhas altas de comida de cima forneceria comida aos animais por muitos dias. Quando Deus disse a Noé para construir a arca, para sobreviver ao dilúvio, ele enviaria a um mundo extremamente perverso. Ele instruiu Noé a colocar uma porta na lateral da arca. A arca ela foi feita para que a porta pudesse ser fechada e aberta por fora. O professor Adalto Lourenço, ele fala que fisicamente isso é para poder a porta não se abrir devido à pressão da água, porque se a fechadura fosse colocada pelo lado de dentro, a força da água abriria a porta, mas uma vez que é para o lado de fora, a força da água diminui. Noé e sua família entraram na arca por aquela porta para serem salvos do julgamento das águas. Entre na arca, você e toda a sua família. Só você vive retamente no meio de todo o povo da terra. Noé e sua família entraram na arca através de uma porta. A porta da arca nos lembra que precisamos passar por uma porta para sermos salvos. Assim como Deus julgou o mundo com o dilúvio, Ele o julgará novamente, mas o julgamento final será com fogo. Todos nós pecamos contra o nosso Santo Criador e merecemos a pena de morte. No entanto, Deus providenciou os meios de salvação para nós, ao enviar o seu Filho para a salvação. Para morrer como nosso substituto na cruz, Jesus suportou o castigo por nossos pecados e venceu a morte ao ressuscitar da sepultura. Todo aquele que pede seu perdão e confia nele serão salvos da segunda morte e viverão com ele por toda a eternidade. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E quando parou-se o período chuvoso, a arca ela ficou, alguns historiadores falam que ela ficou no monte da Armênia, né? E só que não se sabe aonde está localizado até hoje a arca. Isso é um ponto de discussão que pode gerar dúvida de alguns, porque alguns precisam do objeto para que tenha a fé, que possa acreditar. Mas alguns historiadores falam que a arca não existe porque no período na qual Noé e sua família estavam, eles utilizaram as madeiras da arca para construir algum abrigo e também para poder fazer fogo para se proteger. Mas a arca era real e o plano de Deus é para a salvação.